Em vídeos anteriores aqui no canal, falamos sobre a história de Josué como aprendiz de Moisés e também contamos a história de Raabe e os dois espiões. Caso vocês não tenham visto, assistam eles primeiro e depois volte aqui, que você vai entender melhor essa sequência. Vamos lá! Vemos que Josué se tornou o sucessor pessoalmente designado por Moisés e um guerreiro carismático que liderou Israel. Depois de enviar espiões a Canaã para informar sobre a moral do inimigo, Josué liderou os israelitas em uma invasão através do Rio Jordão. E é sobre isso que vamos tratar aqui no vídeo. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre Josué e o soar das trombetas. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Depois que os dois espias que Josué enviou voltaram de Jericó, eles contaram a Josué tudo o que tinham visto e o que havia acontecido com eles. Eles lhe contaram como Raabe os havia ajudado. Eles também contaram a Josué sobre a promessa que fizera de salvá-la e a família dela. Veja, por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram um rio e chegaram a Josué, filho de Num. Eles contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. O milagre no Rio Jordão. Após os espias relatar tudo, Josué conduziu Israel pela curta distância até o Rio Jordão. Lá eles acamparam por 3 dias. Então os oficiais de Josué percorreram um acampamento e instruíram o povo como deveriam atravessar o rio. Disseram ao povo: quando vires a arca do Senhor e os sacerdotes carregando-a, então a seguirás. Josué então disse aos sacerdotes que pegassem a arca e entrassem no rio antes do povo. Então eles fizeram. O rio estava transbordando de suas margens por causa das chuvas da primavera. Josué disse a eles que Deus secaria o rio para que pudessem atravessar. Quando os pés dos sacerdotes mergulharam na margem do rio, as águas pararam. Foi um milagre de Deus. Os sacerdotes permaneceram firmes em solo seco, no meio do leito do Rio Jordão. Todo Israel atravessou em solo seco. Depois que o povo alcançou o outro lado, os sacerdotes carregaram a arca. Quando seus pés tocaram a outra margem do rio, as águas do Jordão voltaram. Ele transbordou todas as suas margens, assim como antes. O Memorial das 12 Pedras. Esse milagre foi tão grande que Josué disse a Israel para escolher um homem de cada uma das 12 tribos. Cada um dos homens deveria pegar uma pedra do Jordão onde os sacerdotes estavam. Eles carregaram as pedras para fora do rio. Josué ergueu as pedras em Gilgal como um memorial dessa travessia do Jordão. Então ele disse a Israel: quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, conte-lhes sobre o milagre de cruzar o Jordão. Então aquelas 12 colunas de pedra não somente seria para memorial, mas serviria de ensino às futuras gerações dos israelitas. Não somente isso, mas como um testemunho aos povos pagãos de que o Deus de Israel era mais forte do que os deuses de Canaã. Essas pedras, após quase 4.000 anos, hoje em dia, já não está mais lá. Com o passar do tempo, provavelmente algum exército inimigo vandalizou ou devastou ao decorrer das guerras que sobreveio ao povo de Deus. Não precisamos de ver essas pedras hoje para provar isso, pois tudo o que houve em Gilgal está registrado no Antigo Testamento. Temor a Deus e os festivais.
todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Israel ficou acampado em Gilgal. Eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Eles também guardavam os dias dos pães asmos, conforme Deus havia instruído por meio de Moisés. Deus parou de fornecer-lhes o maná que comeram todos aqueles anos no deserto. A partir de então, eles comeram os produtos da terra de Canaã. Josué se encontra com o anjo do Senhor. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós ou por nossos inimigos?" "Nenhuma coisa nem outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor." Então Josué prostou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem o Senhor tem para o seu servo?" O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo." E Josué as tirou. E Josué fez isso, assim como Moisés fez quando Deus falou com ele, perto da sarça ardente. Deus disse a Josué: "Eu te dei Jericó." Deus instrui Josué. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: "Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver." Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: "Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca." E ordenou ao povo: "Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor." As muralhas de Jericó. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: "Não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão." Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Pois apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: "Gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro.
Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Estudiosos acreditam que os muros de Jericó caíram para dentro e que a única estrutura que não caiu foi a casa de Raabe. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a cidade entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os de sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Quando diz aqui que Raabe vive até os dias de hoje, se refere à data que o autor escreveu o livro de Josué. O mais interessante é que a descendência de Raabe foi responsável por gerar Jesus Cristo, o Messias. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.